Muitos gurus de produtividade e performance aconselham a acordar cedo. Mas se tens dificuldades em acordar, assista esse vídeo até o fim. Oi! Bem, neste vídeo eu gostaria de conversar contigo sobre a rotina perfeita, sobre o acordar cedo e também dos benefícios e os motivos pelos quais devemos acordar cedo ou não. Como de sempre, tenho aqui a minha lista no papel de supermercado, no recibo de supermercado, e que tem alguns pontos que eu quero abordar. E vamos a isso sem mais delongas. Primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, ou melhor, que eu quero desregrar, quero quebrar essa regra, é que acordar cedo ou contemplar o nascer do dia não deveria ser uma obrigação de produtividade. Bem, eu acredito que muitos gurus, experts de performance ou produtividades ou especialistas, essa gente toda, sendo mais, resumindo tudo, essa gente toda tem dito para acordar cedo. Não que acordar cedo seja mal, ou não que essa dica tenha realmente, ou seja realmente uma dica nada a ver. Tem os seus motivos, mas eu acredito muito que os motivos são individuais de cada um. E o primeiro tópico que eu quero dizer é sobre como é que eu me sinto sobre esse assunto de acordar cedo. Primeiro, uma das coisas que eu mais gosto é ouvir o silêncio. É estranho, né? Ouvir o silêncio, mas sentir esse silêncio ao acordar. E isso me faz com que eu acorde cedo, porque eu quero contemplar o silêncio para me conectar, não necessariamente para não fazer nada. O momento de silêncio, ou as primeiras horas da manhã, é um momento em que eu tiro para me conectar com Deus, porque eu não sei se você sabe, se és cristão, se segues alguma religião ou não, mas Deus fala no silêncio. Então, é um momento que eu quero estar ali, eu e Deus, conversando, ouvindo. E é um momento que também eu tiro para me conectar comigo mesma, entender como é que eu acordei, fazer o download da alma, entender como é que eu me sinto, qual é a minha necessidade para o dia, de ir acordar aos bocados, entender se a minha mente está cheia de ideias ou não. E eu amo fazer isso porque simplesmente a minha mente fica tão relaxada, tão leve. Eu consigo, como é que eu posso dizer, levar a cabo as demandas do dia. Eu consigo fazer as minhas atividades às quais eu me comprometi. Eu consigo, por exemplo, ter um dia bom, um dia mais calmo, um dia sem pressa. E quando eu não consigo acordar cedo, ou melhor, eu não consigo acordar cedo todos os dias. Eu não sigo essa regra de tem que fazer parte do clube das 5 da manhã. Eu não consigo sempre ser a tal pessoa que faz parte ou membra ativa do clube das 5 horas da manhã. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo. E tá tudo bem. A verdade é que, não vou mentir, eu sinto falta do silêncio, mas quando o meu corpo não consegue acordar aquela hora, mas nas primeiras horas do dia em que não tem ninguém a falar, não tem, o mundo ainda não acordou. Ai, é um alívio, é um relaxamento ter esse tempo. Mas ao mesmo tempo, quando eu não posso, tá tudo bem eu não conseguir acordar sempre à mesma hora. Tá tudo bem eu não conseguir sempre ter esse momento de silêncio e o meu corpo preferir dormir mais um pouquinho. Claro, tá tudo bem se isso não influenciar nas minhas atividades durante o dia. Mas aí tá. Eu sinto também que quando eu não consigo acordar, pelo menos até às 6 horas, 6h30, até às 7 no máximo, e acordo depois das 7, o meu próprio corpo envia um sinal para mim, que seria mais ou menos, minha mente já fica acelerada com um monte de pensamentos, ah, já acordou a correr, não tenho tempo para entender como é que eu estou. E é um dia que eu vou me atropelando nas tarefas e vou cedendo muito às emoções que vão acontecendo durante o dia. E eu não gosto de ficar assim durante o dia. É por isso que, para mim, é sempre bom acordar cedo. 5, 6 horas, 7 horas no máximo. Então, basicamente, eu não tenho uma rotina perfeita.
relação a acordar cedo. Eu não sou membro ativa, como eu disse, do clube das 5 da manhã, mas eu tenciono, eu sei dos benefícios que me dão, né? Os benefícios que eu tenho em relação a acordar 6 horas, 5 horas, acordar mais cedo. Mas essa pode não ser a tua realidade. Se calhar tu és mãe e tens um bebê pequeno, se calhar tu trabalhas muito cedo, se calhar tens uma outra atividade que te ocupe ou trabalhas no hospital em turnos e passas a noite no hospital acordada e tens que levantar, tens que recuperar o corpo dormindo pela manhã. Então, existem várias realidades. É por isso que eu digo que o clube das 5 horas não se adapta ao melhor. Não é viável para todo mundo. E uma das coisas que eu faço quando eu perco esse meu momento do silêncio, só para verem como isso é muito adaptável, é... existe um outro momento em que há silêncio durante o dia. E esse momento é antes de dormir. Pelo menos aqui na minha cidade, aqui no meu bairro. É um momento em que há silêncio a partir das 18, 19 horas, 20, 21, 22. É um momento em que há silêncio aqui no bairro. Então, esse também pode ser um momento para eu entender como é que eu estou com todas as demandas do dia. Aliás, eu costumo usar para entender como é que eu estou, como é que foi o dia, todas as coisas que eu fui consumindo durante o dia, como é que elas me deixaram. Então, se eu não consigo acordar cedo de manhã para ter esse momento de relaxar, entender como é que eu estou e começar o dia devagar e fazer aquele download bonitinho da alma. Eu tenho um momento da noite para entender como é que eu estou. E isso também me leva a querer acordar no dia seguinte, pelo menos às 6 horas da manhã. Só que aí entra a situação de que eu não estou nem sequer a conseguir acordar às 6 horas da manhã hoje em dia. Por quê? Por causa do frio. Eu sou uma pessoa que sente muito frio e parece que o frio te convida a ficar cada vez mais na cama. Eu não sei se isso acontece contigo, mas comigo acontece sempre. O frio parece que me obriga a ficar cada vez mais na cama. E em algum momento, antes eu ficava um bocadinho frustrada, porque que eu não estou a conseguir acordar cedo, sendo que acordar cedo me traz benefícios. E é aí onde entra o ponto que eu quero deixar ficar aqui. Se acordar cedo, se tu não vês nenhum benefício em acordar cedo, não sabes por que acordas cedo, nem vale a pena tentar, ou por que queres acordar cedo, nem vale a pena tentar, porque isso pode ser um peso muito grande nas suas costas, se não conseguires realmente suprir a isso. Eu já fiquei muitas vezes frustrada, aliás, por não conseguir acordar cedo. Mas acordar cedo também tem uma coisa. No meu caso, para eu acordar cedo, eu tenho que dormir um pouquinho mais cedo. E nem sempre eu consigo, mas eu tento sempre dormir à mesma hora para fazer aquela higiene de sono e ser uma pessoa mais saudável. Quando tu estás ou quando chegas na casa dos 30 plus ou dos 30, tens que cuidar mais um pouco do corpo e principalmente do sono, não é? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Hum, Bem, o que eu entendo também em relação a esse momento de acordar cedo e não conseguir acordar cedo, às vezes nós temos que respeitar o corpo. Às vezes o próprio corpo quer ou precisa de um pouco mais de descanso, ou precisa descansar mais um pouquinho. E para não andarmos o dia que nem uns zumbis quando acordam cedo. Claro que tem pessoas que precisam fazer alguma coisa inevitavelmente, vão precisar acordar mais cedo. Mesmo que andem o dia que nem uns zumbis e depois tentem dormir outra hora. A primeira coisa é que sono não se... Ninguém recompensa falta de sono ou perca de sono, não se recompensa. Eu falo isso porque eu já trabalhei no hospital, eu já trabalhei em turnos e eu não conseguia recuperar aquele sono perdido durante o dia. Primeiro é que a luz do dia já me atrapalhava. Segundo é que eu não descansava o cérebro, eu só descansava o corpo, não o cérebro. O cérebro continuava ainda a funcionar porque já tinha aquela informação que é de dia. Perder sono noites é muito difícil recompensá-las, ok? Mas é necessário respeitar. Oh, passou uma mosca aqui, ok? É possível, é necessário respeitar o próprio corpo. Então, para vocês que seguem o clube das 5 horas da manhã, uau, eu vos admiro bastante. Eu acho que isso só vai me acontecer no verão, porque eu sou assim. Só no verão é que eu consigo acordar muito mais cedo e muito mais cedo, yeah.
porque por causa do calor, porque o dia amanhece um bocadinho mais cedo também, então é bem mais fácil de acordar. Mas nesse tempo que está frio, que é tempo de inverno, eu sinceramente não consigo. E para mim, o acordar cedo, hoje em dia, está a ser acordar 6 horas. E o acordar tarde está a ser 7 horas. Eu sei que vão dizer, uau, que frescura. Eu sei que vais dizer que é uma frescura, que isso para ter madrugada. Mas sim, esse é o meu acordar cedo, só para ver o meu nível de acordar cedo. 6 horas, 7 horas eu já considero médio e 8 horas já considero muito tarde. Meu cérebro aí já está a pular com um monte de ideias e atividades que eu tenho que fazer durante o dia. Então é isso. Respeita teu corpo. Entenda como é que teu corpo funciona antes de entrar para o clube das 5 horas da manhã. Entenda qual é o benefício que isso dá a ti, ao teu dia, à tua saúde. Não faça as coisas sem ter um motivo aparente. Tem pessoas, por exemplo, que eu costumo ver que elas acordam simplesmente porque querem aproveitar mais o dia. Acordam cedo porque querem aproveitar mais o dia. Esse é o motivo. Tem outros que acordam cedo porque querem simplesmente, bom, não fazer nada durante esse tempo que se acorda. Mas eu acredito que é contemplação. Tem pessoas que acordam cedo por vários motivos, tirando os motivos óbvios, que é profissionais, que pessoas da vida, que têm, pessoas adultas precisam chegar ou precisam fazer isso. Mas a verdade é que tente tornar esse processo o mais simples possível. Se não conseguir, tudo bem, acolha-se. Se conseguir acordar a hora que se propôs, melhor ainda. Mas tente se acolher sempre e entender que sinais estão a acontecer com o teu corpo por não conseguires acordar. Talvez não sejas, ou precisas treinar alguma outra coisa. Passou de novo uma mosca que eu não sei o que é que elas têm comigo, ou o que é que está a acontecer, mas querem atrapalhar esse vídeo. Mas eu vou fechar só porque já falamos daqui de um importante e o básico. So, make it ordinary. Sempre faça as coisas de forma comum. Acorde no horário que tu achas que consegues, mas também olhe para a demanda que tu tens durante o dia. Será que acordar cedo beneficia as coisas que tu queres fazer durante o dia ou não? Então vamos partir daí. Tenha um motivo para acordar cedo. Não acorde só. Podes acordar só por acordar porque queres, claro, porque consegues. Mas se não consegues, tenha um motivo. E não olhe para os seus horários como se fossem. Como se fosse uma regra, ou melhor, as 5 horas da manhã como se fosse uma regra, ok? 5 horas da manhã não é uma regra para todo mundo. Mas acordar cedo é sempre bom. Eu gosto. Eu gosto de contemplar o silêncio e de me conectar com Deus. Eu gosto, mas eu nem sempre consigo e tá tudo bem. Então, se gostou desse vídeo, deixe ficar um like. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e bye!